Olá, tudo bem? Eu me chamo Giane, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Dança pela UFPA e faço parte do Alegrete Estúdio de Dança. Vou falar um pouquinho sobre a antropologia da dança. O corpo se pensa no dançarino. O corpo se restaura através do dançarino, por meio de lógicas em grande medida inconscientes. A significação da dança, assim como da música, escapa ao entendimento intelectual, visto que se prende diretamente na sensibilidade. Assim como a música, a dança nos transforma em seres de qualidade diferente, nos quais princípios normalmente incompatíveis se apaziguam e atingem, ao se reconciliarem, uma espécie de unanimidade orgânica. Levi Strauss, 2011. O meu objetivo aqui não é traçar um conceito sobre o que seria a dança, mas sim fazer pequenas reflexões a respeito da dança como um objeto de estudo da antropologia, ou seja, a dança no decorrer dessa história humana. Como afirmou Levi Strauss, quando a gente vai trabalhar com o conceito de dança, ele acaba sendo muito polissêmico. Por quê? Porque o conceito de dança entra na área do sensível e vai ser subjetivo para cada um que tentar conceituar o que seria a dança. Ou seja, vai variar muito se a pessoa faz parte sendo bailarino, coreógrafo, atuando como professor de dança, ou se a pessoa apenas gosta de praticar dança, é familiar de alguma pessoa que dança. Enfim, ele acaba mudando muito, é muito variável e vai desde dança como qualidade de vida, como melhoramento de condicionamento físico, como até mesmo dança como cura, e o mais genérico, né, mais generalizado, que é a dança como arte. Ou seja, para cada um tem um significado diferente e vai ter um significado de acordo com o que a pessoa acredita ou que se encaixe com seus ideais. Dessa forma, é muito bom a gente analisar a dança como um objeto de estudo da antropologia, porque a antropologia vai tentar entender, compreender o homem na sua totalidade, ou seja, vai tentar quebrar ao máximo a compartimentalização que a gente acaba fazendo durante a nossa vida, e vai tentar compreender o homem no seu aspecto biológico, social e principalmente cultural, ou seja, vai tentar entender o homem, né, como que ele acaba se tornando o que ele é a partir de todos esses aspectos. E por isso que quando a gente pensa em quando na história humana surgiu a dança e ela começou a fazer parte da nossa cultura, a gente não tem uma data específica, porque a gente não tem um objeto que fale pra gente que foi em determinada data, em determinado dia que ela surgiu. Porém, nós temos elementos arqueológicos que fazem com que a gente deduza mais ou menos quando ela surgiu e como foi que ela começou a ser expressada pelo corpo. E nesse caso são as pinturas rupestres. As pinturas rupestres são desenhos encontrados nos interiores das cavernas que representavam o cotidiano daquele povo. Ou seja, desde que o que eles faziam, o que eles comiam, quais tipos de animais eles comiam, até mesmo o que eles faziam no seu tempo livre, movimentações. Por quê? Porque os desenhos variavam entre, às vezes, um grupo de pessoas ou uma pessoa representada por aquele desenho em palitinho estava em um lugar, em outra hora estava em outro lugar, em outro local da rocha estava em outro lugar, estava mexendo outra parte do corpo, estava com os braços levantados ou os braços abaixados. E isso faz com que a gente simbolize, faz com que a gente raciocine que era o modo deles representarem a movimentação. O que a gente pode dizer também que fazia parte de alguma manifestação corporal como dança? Talvez, mas a gente não pode generalizar. Assim como a gente não pode definir essa dança que eles faziam como uma dança primitiva. Por quê? Porque na antropologia não existe uma dança caracterizada como dança primitiva. Existe uma dança realizada pelos povos primitivos, pelos povos originários. Por quê? Porque esse termo primitivo acaba sendo acaba sendo um termo pejorativo e errôneo, porque tudo fez parte de um processo e continua fazendo parte de um processo evolutivo, até mesmo o movimento de danças mais simples, mais rústicas, para danças mais elaboradas, das modalidades de dança que a gente conhece hoje em dia. Assim como a gente não pode falar também que era uma dança étnica, ou não pode caracterizar uma dança como uma dança étnica, porque para a antropologia
Todas as danças são danças étnicas porque todas as danças querem representar alguma coisa, dizem alguma coisa sobre determinada cultura, determinado povo. É bastante interessante a gente falar ainda sobre esses povos originários, esses povos primitivos da era paleolítica, por exemplo, que eles ainda estavam em processo de construção, de relação social, de tentar entender o mundo como ele é, por que as coisas funcionavam daquela forma, por que a chuva caía em determinado período, por que eles tinham que caçar determinado animal. Como eles ainda estavam nesse processo de tentar entender como o mundo funcionava e viver em comunidade, em sociedade, eles acabavam interligando muitas coisas à magia. Ou seja, quando eles, por exemplo, quando eles não conseguiam sair para caçar, ou quando não havia comida suficiente, quando não havia frutos o suficiente, quando não havia água suficiente, eles acabavam dançando para representar aquilo, acabavam representando aquilo na forma de movimento corporal. Isso continua até um bom tempo, até eles se habituarem, construírem seus próprios ideais de movimentação, dança, rituais, celebrações, festividades e etc. Isso foi continuando até que mais ou menos em 490 d.C., na Idade Média, todas essas manifestações corporais e relacionadas à magia, tudo que era relacionado ao profano, foi proibida. Até mais ou menos em 1450, no século XV, no período da Renascença, quando a dança voltou a todo vapor e a elite acabou pegando um primor e sistematizou ela. Não é à toa que em 1489, mais ou menos, que o balé clássico surgiu na França e ficou conhecido como o padrão de dança da realeza, o padrão de dança da corte. Porém, nas outras classes sociais, a dança ainda assim era realizada, a dança era utilizada como forma de expressão, característica de um povo. E com o tempo, outras modalidades de dança foram sendo desenvolvidas, como por exemplo a dança moderna, a dança contemporânea, o neoclássico, o balé livre, as danças urbanas, o twerk, o vogue, o samba, especificamente aqui no Brasil. Enfim, várias outras manifestações foram surgindo. E o que acontece com o surgimento de várias modalidades, várias danças, é que acaba gerando uma vontade de pesquisar sobre, conhecer sobre, e muitas vezes os pesquisadores ou antropólogos acabam desconsiderando as categorias nativas para aquela determinada dança e acabam colocando ela em uma característica geral. E quando a gente para analisar, não existem muitas pesquisas sobre. Atualmente, sim, as pessoas estão pesquisando mais sobre a dança, mais sobre como significa determinado movimento para esse grupo ou outro grupo. Mas ainda assim, foi muito difícil, porque desde o surgimento do balé, por exemplo, como uma dança considerada padrão, só 5 séculos depois que houve um estudo específico, um estudo epistemológico sobre a dança, que foi com Kurt Sachs. Kurt Sachs foi um pesquisador, antropólogo, que acabou escrevendo um livro chamado História Mundial da Dança, que tentou traçar esse surgimento da dança, como foi que ela surgiu, tanto no Ocidente como no Oriente, mas mais numa perspectiva ocidental. E esse livro, de certa forma, acabou gerando um embate entre: será que esse livro consegue abarcar todo o surgimento da dança? Será que não é prepotente demais colocar a dança como esse livro como a história mundial da dança? Será que ele conseguiu abordar todas as danças nesse livro? Enfim, é uma coisa que vale a pena ler, vale a pena pesquisar mais sobre, pra gente tirar nossas próprias conclusões. Um antropólogo que vale muito a pena ressaltar aqui foi Franz Boas. Franz Boas seguiu um cunho culturalista e ele tentou abordar a dança em um de seus trabalhos como cultura, não só como uma parte da cultura ou como um substrato, mas sim como cultura mesmo. Por quê? Porque ele acreditava que nós, seres humanos, temos uma necessidade de ordem e de ritmo. E como que a gente consegue expressar isso? Através da dança. Porque a dança, querendo ou não, ela é um encadeamento de movimentos, em determinado ritmo, em determinada ordem. Você vai ordenar
aqueles movimentos. Ou seja, ele acreditava que dessa forma, tentando analisar a dança para determinada cultura, a gente ia conseguir entender aquela cultura de uma forma mais sublime e não especificamente apenas como uma linguagem cultural de determinada cultura, como, por exemplo, uma linguagem universal daquela cultura. Até porque, quando a gente dá a ideia de universal, é como se a gente pudesse seguir aquilo para tudo e todas as coisas. E não é bem assim que as coisas funcionam, como a gente já viu, porque vai depender bastante de quem é a pessoa, de qual cultura aquela pessoa faz parte e assim por diante. E sem contar que às vezes na nossa língua nós não temos uma palavra que simbolize determinada coisa. E às vezes alguma palavra, por mais generalista que seja, não consegue abarcar todo o significado que traz aquela determinada dança. Ou seja, a gente cai em um erro muito grande em tentar generalizar as coisas, tentar generalizar a dança, porque o que é uma característica, o que é uma coisa no Ocidente, é uma coisa completamente diferente no Oriente, que é uma coisa completamente diferente para essa comunidade indígena, por exemplo, dos Wayampi, para uma comunidade indígena dos Chavantes. Ou seja, tudo vai depender do meio em que a pessoa está inserida, tudo vai depender da forma como ela enxerga o mundo. Então, em síntese, abordar a antropologia da dança é justamente fazer esses recortes na história do homem, na história da humanidade, de quando a dança foi evidência, em como a dança fez parte, como ela conseguiu fazer parte, o que a dança simboliza para determinada cultura, o que a dança simboliza para mim, o que a dança simboliza para você, o que simboliza para um país. E com isso a gente consegue entender mais as pessoas que fazem parte, a gente consegue se compreender melhor, a gente consegue entender o que está acontecendo na vida de determinada pessoa através da dança. E muitas manifestações artísticas, culturais, têm no seu cerne a dança, como, por exemplo, o samba, o frevo, o lundu, o carimbó, o marabaixo, enfim, o brega, a salsa, enfim, várias manifestações, várias danças que a gente pode colocar como características de determinada região. E caso você tenha mais curiosidade, caso você queira se aprofundar mais, vale muito a pena ver os artigos, ver as teorias, ver os conceitos de antropólogas que trabalham especificamente com isso, tentando se debruçam em estudos sobre a dança, de comunidades indígenas, sobre a dança da América do Norte, sobre a dança europeia, sendo elas, né, Adrienne Kepler, Druid Williams, Gertrude Curath, Joanne Chialina Romocco e Gisele Guillon, que é uma antropóloga brasileira. A dança é um modo de expressão efêmero, executado de uma forma e num estilo pelo corpo humano que se desloca através do espaço. A dança toma forma através de movimentos rítmicos controlados, escolhidos com um objetivo preciso. O resultado de tal atividade é aceito enquanto dança, tanto pelo dançarino quanto pelos membros de um grupo determinado observando a situação. Chialina Romocco, 1976.